bom? Vamos começar aqui agora a nossa segunda aula do curso, né, de Copilot. A gente vai aqui desbravar o nosso ambiente, né, o nosso Copilot Studio, onde a gente vai criar do zero o copiloto, né, nosso bot, nosso PVA, como você achar melhor chamar. Nesse caso aqui, vamos começar primeiro pelo link. O link aqui é copilotstudio.microsoft.com. Na página inicial a gente vai ter o guide do seu ambiente, né, logo em seguida, e a gente está na home do site. Eu consigo alterar o ambiente onde eu estou trabalhando. É muito importante a gente ter essa noção de ambientes, não trabalhar somente no ambiente default, que é aquele já criado quando você cria o tenant e tudo mais, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre essas diferenciações entre ambientes de homologação, de desenvolvimento, de produção, em outros vídeos, outros conteúdos, mas é interessante já ter essa noção de que é legal sim ter esse conhecimento de ambiente, saber que seu desenvolvimento sempre vai ser no ambiente de desenvolvimento, você vai ter um ambiente de homologação ali para testes do cliente, e o de produção onde vai ser efetivamente utilizado o que você criou, né? Passando aqui, a gente tem aqui a tela inicial, onde você pode ver os últimos copilotos, né, os últimos copilots que você mexeu. Você pode utilizar o próprio copilot para criar um próprio com algumas palavras-chave que você descrever, e o copilot vai te ajudar a começar a montar ali os blocos. A gente pode começar a partir de um modelo já pré-determinado que a Microsoft disponibiliza, e os recursos de aprendizado são os learnings, as documentações, todo textos e arquivos para te auxiliar a entender melhor o Copilot. Na nossa aba de criar, a gente vai ter aqui um novo copiloto, onde você vai poder criar do zero um Copilot, naquela estruturação que eu expliquei, isso de blocos e tudo mais, né? A gente tem aqui, como na página home, começar com um modelo. Tem modelos que estão para chegar, tem modelos que já existem. É aquela ideia similar ao aplicativo Canvas, onde você já tem um modelo e você só edita baseado na sua necessidade, né? Aqui na aba de copilotos, a gente pode ver os copilotos que já estão no ambiente, já estão disponíveis para uso, para você testar, editar, né? E ainda disso, você pode criar um novo Copilot a partir daqui, ou importar um Copilot já criado, né? Na biblioteca, a gente consegue ver os conectores que estão disponíveis para o Copilot. Aqui, assim, nativamente, entre aspas, né? Tem uns que não são da Microsoft, mas já estão ali como status, né? A coluna de status deles já estão prontos para uso, né? E aqui nos nossos três pontinhos a gente consegue ver os outros aplicativos que são integrados ao Copilot, né? Não, a gente não vai mexer nisso agora, até porque o nosso foco no curso é o Copilot, mas as ferramentas da Power Platform se integram sim ao Copilot, né? Então vamos voltar aqui agora para o nosso copiloto e ver a carinha dele, né? A carinha dele na parte de edição. Quando você já começou, criei meu Copilot, vou editar, quero ver tudo, né? Então essa tela aí é nova para mim, tá? Assim como para você, porque eu estou acostumado com o nosso antigo Power Virtual Agent Studio. A gente vai desbravar aqui em conjunto, né? Todas as funções, eu vou falando um pouquinho sobre isso. Vamos desfixar aqui para ter uma melhor visualização. O seu Copilot está pronto, vejo que vem a seguir, né? O Copilot agora ele permite adicionar ações, os tópicos já são um padrão já existente do Copilot. Né? Para utilizar um Copilot precisa publicar, assim como o aplicativo Canvas, mas tudo isso a gente vai ver no detalhe, né? Falando em detalhes, a gente tem aqui os detalhes do próprio Copilot, né? Então a gente pode colocar aqui, o nome dele vai ser Copilot curso, né? Eu posso alterar o ícone, mas eu vou deixar aqui. Tem que ser um PNG e ter menos de 30 kilobytes, né? Escrever o Copilot. Copilot criado para orientação do curso no YouTube. Opa, YouTube não. Além de dar instruções, eu posso adicionar aqui conhecimento, né? Quando eu falo adicionar conhecimento é o quê? Adicionar documentos onde a parte de inteligência generativa dele vai ler e começar, ele pode criar respostas a partir daquilo, entender prompts a partir daquilo, né? A gente tem aqui a aba de... Opa, não salvei ainda, não posso esquecer. A gente tem a aba de tópicos, né? Os tópicos a gente vai falar bem a fundo disso, entender como funcionam os tópicos, o que são os tópicos, né? A aba de ações, que é uma coisa assim, um pouco mais recente do Copilot, onde você consegue ter gatilhos e ações, né?
como a palavra já diz, um pouco mais personalizadas para o seu Copilot fazer. A gente vai entrar mais a fundo disso. E aqui também o status do seu próprio Copilot, que eu não publiquei, não vou publicar agora, a gente só está dando um overview, né? O nosso teste bot, ele saiu da esquerda e foi para a direita. Se a gente olhar aqui na tela onde está o meu mouse, ele tá aqui, ó, testar seu copiloto, olá, eu sou o copiloto, um assistente virtual, só para que você seja ciente, blá, 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 blá. E aqui eu consigo fazer qualquer prompt, qualquer pergunta para testar o Copilot. Antigamente ele ficava aqui num íconezinho e você clicava e abria. Agora ele está aqui. Com o mais eu consigo fazer tem alguns pontos interessantes, principalmente o que? Quando a gente ativa essa função aqui de rastrear entre tópicos. Toda vez que você, vamos dizer que a gente tem um menu inicial. O menu inicial ele vai ser um tópico. Essa estrutura é como se fosse um bloco. E aí, terminei de fazer toda aquela lógica dentro daquele bloco, ele vai partir para outro baseado na sua resposta à sua pergunta, certo? Quando eu vou de um bloco para o outro, eu consigo fazer essa rastreabilidade. Eu vou mostrar isso na prática nos próximos vídeos. Mas essa é a ideia desse rastrear entre tópicos. Por quê? É uma ferramenta extremamente poderosa para a gente fazer debug e entender qualquer problema que esteja surgindo. Vamos dizer que a gente tem ali um caminho que passe entre 10 blocos para chegar no encerramento do bot. Mas aí, no final eu tive um problema, só que eu não consegui identificar onde, por exemplo, uma variável que eu precisava ficou em branco. Eu consigo saber, rastreando entre os tópicos, eu consigo validar o preenchimento da variável, consigo validar qual foi o caminho, qual pergunta, qual condicional bateu. Então é muito interessante isso e pra gente que mexe com o Copilot é uma coisa que a gente vai usar no dia a dia, sempre para validar, para testar, para corrigir bug, né? E aí a gente tem aqui para sinalizar um problema, salvar instantâneo. A gente vai ver também bem ao fundo aqui o teste do nosso Copilot, principalmente depois que a gente já estiver criando, né, e explorando. Vamos ver aqui a parte de conhecimento. Como eu falei, a parte de conhecimento ela vai permitir que a gente adicione dados. Não vou entrar ao fundo hoje é só um overview, mas ela vai permitir que a gente adicione dados, arquivos que aprimoram e implementam o conhecimento dele. Antigamente a gente não tinha tanto isso, era um pouco mais limitado, só que agora o Copilot está aprimorando essa parte de generativo, essa parte de leitura de arquivos, de adicionar uma dinamicidade ao Copilot, né? Tirando a necessidade de você linkar aquelas funções mais Azure, né? A gente tem isso já integrado ao Copilot, a gente não precisa necessitar de criar um bot dentro do Azure, aplicar o nosso bot e aí, né, ter essa correlação entre os dois, porque agora o nosso Copilot ele é muito mais robusto, né? Quando a gente pensa em tópicos, é aquilo que eu estava explicando, né? A gente tem os quadrados, né? As boxes que fazem as orientações, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a saudação. O tópico de saudação, ele é o nosso tópico inicial, né? Vou permitir aqui rapidinho. Você chama o bot e a primeira coisa que ele vai chamar, né, é o tópico de saudação. Você mandou um oi, uma boa tarde, um bom dia. Então ele vai trigar, né? Vai ser o gatilho para chamar essa caixa, né? Essa caixa da saudação. Então, por exemplo, ele mandou um oi, o bot vai responder com uma ação de mensagem com olá, como posso ajudar hoje? E a gente pode ver aqui, deixa eu até me tirar da frente da parte de testes, rapidinho. A gente pode até ver aqui, se eu mandar um oi, olá, como posso ajudar hoje? E como a gente tinha rastreabilidade, a gente consegue ver aqui que ó, ele bateu no gatilho, mandou a mensagem e parou no encerrar todos os tópicos, entendeu? A gente vai olhar bem mais a fundo tudo isso, mas já para ter uma noção de como funcionam os tópicos é muito mais além. Eu consigo ter gatilhos dinâmicos não somente com frases, eu consigo chamar fluxos do Power Automate. O Copilot ele é muito poderoso, está ficando cada vez mais poderoso nisso, né? E aí, a partir daqui nas ações a gente pode adicionar uma ação, né? A gente pode, como já o nome já diz, a gente pode chamar aqui ó, um
conector, um conector personalizado, um fluxo, uma habilidade do bot, a gente tem uma biblioteca disponível, a gente pode até colocar APIs personalizadas no nosso Copilot, né? Então ele está bem mais amplo nesse sentido de personalização. A gente consegue ter uma análise também da utilização do bot, para saber quais gatilhos foram mais chamados, como que está o humor do cliente ao utilizar o Copilot. Isso tudo populado por um Power BI que já é integrado nativamente nessa aba de análise. Aqui no caso, como a gente não está publicado, não utilizou, a gente não tem isso, mas a gente conseguiria ver vários dados, como sessões totais, a taxa de participação, de resolução, né? A gente vai também explorar o que cada um desses indicadores ele trata, mas é só para ter uma noção aqui de que existe ajuda, mas às vezes também você talvez precise de um pouco além. Vale a pena entender se a aba de análises atende ao que você precisa no final das contas, né? E na aba de canais, quando a gente fala em canais, é o local onde o Copilot está publicado. E por quê? O Copilot ele pode ser publicado aqui, como a gente está vendo aqui, em vários locais. Nesse caso aqui ele não está permitindo, porque ele não está publicado. E aqui, como você escolheu a autenticação do Teams, somente o canal do Teams está disponível. Mas isso aqui é configurável, a gente altera, não tem problema. No caso, o bot ele foi pré-configurado, até porque eu não selecionei isso quando a gente criou, para ser um bot de Teams. Porém, eu consigo abrir num site de demonstração, consigo colocar no site personalizado, dá para passar por um Canvas app, no aplicativo móvel, consigo linkar ele a um chatbot de uma página do Facebook, Telegram, Twilio para atendimento ao WhatsApp, né? Além dos hubs de atendimento, como o Customer Service, que é o nosso Omnichannel, a Zendesk, ServiceNow, Salesforce. Então ele consegue ser anexado a bastante locais, não sendo limitado somente a plataformas Microsoft, né? E aí a gente vai ver isso também, a gente vai ver na prática, criar um Copilot do zero, criar aí um cenário para entender todas as funcionalidades, explorar isso bastante, mas nesse vídeo eu quis dar um overview, uma introdução ao nosso Copilot Studio em conjunto com vocês, porque mudou bastante, até mesmo eu gostei bastante de como ficou a carinha do Copilot Studio, tem bastante coisa nova, tá muito legal. Melhorou, assim, bastante da performance, principalmente. Às vezes a gente tinha algum tópico aí que ele era extenso por algumas condicionais muito extensas ali. A gente pensa vamos pensar num switch case aí de 20 opções. E era oneroso o tempo para o desenvolvimento, né? Então, isso melhorou a performance, algumas coisas pioraram, mas a cada dia, a cada atualização e implementação, o Copilot Studio se torna melhor, tanto para o cliente quanto para o desenvolvedor, que somos nós, né? Nessa aula foi isso, fiquem atentos às próximas, a gente vai explorar cada uma dessas abas, vai criar esse Copilot do zero, entender como publicar, dar uma olhada assim como publicar para o Teams, ver o site de demonstração, ver como a gente colocaria num site personalizado, entender também assim, dar um overview nos outros canais, dar um overview na integração com o Omnichannel, vai ser bem completo, então não esquece de se inscrever, de seguir, comentar qualquer dúvida, qualquer elogio, crítica. E seguir tanto o LinkedIn quanto o YouTube, que são os locais que eu posto bastante. E estão ativos aí com o conteúdo. E é isso. Valeu!